Então, boa noite, professor Índio, seja bem-vindo aqui a nosso quadro de Memórias de uma Escola de Tradição. A gente hoje vai ouvir um pouquinho a sua fala para todos nós. Boa noite. Boa noite, mestre. É um grande prazer, né? Quero agradecer primeiramente o convite. É uma honra fazer parte dessa família, né? Da Nacional. E vamos lá, né? Vamos. Então, a gente só uns informes antes de começar, a gente vai ter uma hora para falar sobre um pouquinho sobre a tua vivência na capoeira. Eu tenho umas perguntinhas aqui, o pessoal pode ir perguntando. Vou tentar acompanhar, que às vezes é muita pergunta, a gente não consegue. Tenham paciência comigo. Nessa semana a gente está trazendo o professor Índio na segunda-feira, na sexta-feira a gente está trazendo o mestre Couro Seco, que é filho e aluno do mestre Pelé da Bomba, da Bahia, que mora na Alemanha. A partir de hoje eu vou começar a divulgar para a galera já se sintonizar. E aí eu vou deixar um chatzinho lá de perguntas. Quem quiser já antecipar umas perguntas para o mestre, pode me mandar que eu vou listando aqui para a gente na sexta-feira passar. Mas oficialmente, vamos começar aqui. Muito obrigado, professor Índio, por estar aqui com a gente. Obrigado, pessoal que vai chegando aí para prestigiar o Índio. Quem conhece essa pessoa sabe que ele não tem quem não goste do Índio, porque é uma pessoa especial pelo jeito dele de ser, é uma pessoa simples, educada, uma pessoa batalhadora mesmo, né? Então a gente só tem orgulho da pessoa que ele é, né? Então eu queria que o Índio falasse um pouquinho quem é o professor Índio, como é o seu nome completo, como é as suas origens, fala um pouquinho pra gente aí. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, estão chegando aí. Rapaz, o meu nome é Francisco Júnior Silva, né? E agora está em Menezes por causa do meu casamento com minha esposa, né? Eu sou natural da cidade de Rodolfo Fernandes, né? Um pouco da minha história na capoeira, ela inicia na minha cidade de Rodolfo Fernandes, a partir do ano de 1995, como o professor Ricardo falou um pouco no Aleph com Alex, eu conheci a capoeira através do filme da TV, o velho filme conhecido como Esporte Sangrento, né? Mas antes de eu conhecer esse filme, eu já saltava com os colegas meus, né? Inclusive eu tenho um colega meu das antigas, que era casado com uma prima minha, a gente saltava, gostava muito de dar salto, né? Pular, dar pinota na beira dos açudes. Todo dia a gente saltava. Em 1996 eu conheci, né? Eu conheci esse som maravilhoso que era o som do berimbau. E aí quando eu vi aquele toque na TV do Paranauê, pronto, aí começou a entrar dentro das minhas veias e começou a ter essa paixão. Em 1999 aconteceu uma viravolta na minha vida. A minha família, a minha mãe, ela trocou de casa, foi morar em Itaú, né? Lá foi o meu primeiro contato que eu tive com a capoeira, em 99. Só que não entrei em 99 na capoeira ainda, em 99. Né? Passei uns anos ainda em Itaú morando. Em 2002, eu conheci um colega meu, vizinho, que ele fazia capoeira na Nacional, que era chamado Felipe. Ele me viu praticando, pulando, saltando no açude lá perto de casa e me fez esse convite. Só que naquele tempo era muito difícil a gente entrar na capoeira porque tinha um preconceito ainda das famílias. A minha família não permitia praticar essa atividade de luta, né, que era capoeira. E Felipe me fez esse convite. E aí eu fiquei, vamos. Naquele tempo a capoeira em Itaú pagava uma taxa, né, era de R$ 5. E aí eu fui na casa do mestre Paulo. Isso aconteceu no ano 2002, né, foi dia 15 de 10 de 2002, às 2h30 da tarde, 40 segundos e 70 milésimos. Até as horas eu memorizei, para ver a importância que a capoeira teve, né? Porque os caras, mas até um milésimo você memorizou, memorizei, porque foi algo importante para a minha vida, como está sendo hoje, né? E aí eu tive esse contato. Darlena, a grande mãe da gente, quando a gente chegou na casa do mestre, era tarde já, o mestre estava descansando, o mestre tinha passado a noite tocando, e aí Darlena, como acolhedora, como sempre, nos acolheu, a gente sentamos e esperamos um pouco o mestre se acordar. E aí eu conversei um pouco com o mestre Paulo, ele disse, olha, aqui a gente está cobrando a taxa dos alunos, para a gente segurar os instrumentos, está sempre renovando os instrumentos, comprando cabaço, algumas coisas. E aí as aulas estão acontecendo no mercado. As aulas nesse tempo já aconteciam no mercado público.
E aí naquele momento o mestre, ó, então você fiz a inscrição lá, que nesse tempo a gente fazia um cadastro, uma inscrição com os dados. E aí a gente pode ir à aula à noite. A aula acontecia na terça-noite. E aí o problema é, porque eu não tinha contado a minha mãe que tinha entrado na capoeira ainda, né? Porque eu sabia que minha mãe não ia deixar eu entrar na capoeira. E aí eu fui falar para ela, irmão, eu fiz a inscrição na capoeira. Ela disse, não, isso não dá certo, porque vai influenciar você a fazer coisa errada na vida, vai influenciar você a brigar com seus irmãos. Você já é bonzinho, só vive brigando com seus irmãos e mais sabendo lutar. Aí, eu disse, não, mãe, dá certo, não sei o que, eu prometo à senhora que eu não vou brigar mais. Aí fiz um bocado de promessa para ela, sabe? Vou lavar a casa da senhora, lavar os pratos, deixa eu entrar na capoeira, tal. E naquele tempo, mestre, eu acho que do bom que eu tirei em Itaú, naquela época de 99, foi só a capoeira. Porque foram uns anos de experiência muito negativa que eu tive em Itaú, porque passamos uma necessidade enorme lá, questão financeira, porque não oferecia trabalho para ninguém, e a gente vivia só raspado de castanha. É que mãe raspava a castanha e a gente raspava isso aí. Então a mãe não tinha condição de pagar. E aí ela ficou preocupada. Não, se é para pagar, não tem com quê. E R$ 5 naquele tempo era muito dinheiro para a gente conseguir. Assim, se você quiser entrar na capoeira, você vai ter que trabalhar, arrumar um emprego. E aí eu com 13 anos de idade, não mãe, eu vou trabalhar. Eu vou arrumar um trabalho e vou trabalhar para pagar capoeira. Aí eu comecei essa andadora de Itaú para Rodolfo Fernandes. No sábado, eu ia lá para minha avó de manhãzinha, de carona. Aí eu dormia lá. Aí quando dava 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, eu ia trabalhar na feira. Que a feira de Rodolfo era no domingo. Descarregar caminhão, fazer entrega. Para ganhar uma mixaria, para justamente pagar essa mensalidade da capoeira, né? E aí a feira eu ganhava em torno de R$ 3 por feira, R$ 2,50 e algumas frutas. E aí eu ia juntando para pagar justamente a mensalidade da capoeira durante o mês, né? E aí quando dava domingo à tarde eu voltava para o Itaú, de carona. E aí foi essa batalha no início. Mas o mestre, quero agradecer aqui e pedir a proteção divina do Senhor que possa curar o mestre Paulo. Mas o mestre Paulo ele foi sempre flexível em relação a isso, porque ele conhecia a realidade de cada aluno que ele tinha, a necessidade. Ele não é rígido assim, ó, tal mês, tal dia você tem que pagar a mensalidade. Se não tiver, você sai fora. Não. Ao contrário, tinha meses que eu não tinha com o que pagar e deixava, sabe? Não, depois você paga. E esse depois nunca paguei, sabe? Ficou assim, esse negócio aí nunca cobrou. Então eu tenho um carinho enorme por esse mestre. Eu sempre disse a ele que para mim é um exemplo de pai enorme, porque eu não tive o carinho materno do meu pai, mas na capoeira encontrei. Tanto que eu dizia aos meus alunos, olha, eu prefiro levar 3 chicotadas no espelho do que levar um carão do mestre Paulo, porque dói, né? Ave Maria, né? Aí eu tenho esse carinho enorme. Então eu comecei essa luta de trabalhar para pagar mensalidade. E minha mãe com o pé esquerdo atrás, sabe? Porque ela não queria de jeito nenhum praticar capoeira. E aí tinha os vizinhos que ficavam falando para ela, ó, seu filho vai começar a fumar maconha, seu filho vai começar a beber, seu filho vai começar a brigar na rua, vai começar a ser preso, porque isso não é coisa de futuro não. E eu dizendo, mãe, isso é coisa boa, isso é coisa boa, pode ter. E aí o primeiro resultado que ela começou a ter, porque assim, o mestre exigia da gente. Primeiro é o comportamento escolar, comportamento na rua, a forma de andar. Se a escola exigia 6, o mestre queria 1 ponto para capoeira. Então a gente tinha que atingir 7 na média. E aí eu fui tendo um resultado positivo na escola. E aí eu sempre dizia, olha mãe, olha meu boletim como é que tá aí, como eu estou mais comportado. Nunca mais briguei com meus irmãos. Mas só que coisa de irmão é bicho medonho, porque meus irmãos mexiam comigo, mestre, e corria, sabe? Ia para debaixo das asas de mãe. Aí eu não tinha outra opção, né? Não ia... Era o jeito de eu apanhar, calado, né? E aí eu ficava na minha. Mas justamente para não sair da capoeira. Porque se eu fizesse alguma movimentação de briga, aí já era um motivo para minha mãe ou minha família tirar da capoeira, né? Sei que foi muita história. Eu briguei muito com minha família, com meus avós, com meus tios, né? Inclusive fui até algum tempo, tive vontade de sair de casa. E eu disse para eles, olha, um dia, não sei quando, mas um dia eu vou mostrar para você que essa arte, que essa cultura vai mudar a minha vida e mudar a vida de vocês também, de uma certa forma. Ela vai influenciar na vida de vocês. Porque primeiro eu não tinha um contato bom com meu padrasto, a gente só vivia brigando, né? Já começou por aí. Quando teve uma época, em 2003, aí eu fui morar com meus avós de novo, porque eu não estava me dando bem com meu padrasto.
E aí, como foi em 2004, eu voltei a morar com minha mãe. E aí eu já voltei com outra visão, né? Então, 2 anos de capoeira já. Então, eu voltei com outra visão. Meu padrasto começou a me escutar, né? Então, eu falava de casa e ele começou a me respeitar. A minha mãe começou a ter um olhar diferente. Olha, Júnior está diferente. Júnior agora está com um pensamento diferente, né? E aí, mestre, o engraçado foi o primeiro batizado, porque era R$ 25 nesse tempo o batizado. E aí, como é que eu ia juntar dinheiro com R$ 25 para pagar o batizado? E mãe não ia dar nem um centavo. E aí, eu teve esse batizado e eu juntava domingo, R$ 3, né? Inclusive, o batizado estava em cima, só faltava 2 meses. E aí, mãe, de jeito nenhum, não deu nem um centavo. Disse, mestre, como é que eu vou fazer para pagar o batizado? Eu não tenho com que não. Não, meu filho, você parcela. Você me dá R$ 5 até pagar seu batizado. É certo, então se o senhor aceitar assim, dá certo. E aí eu fui pagando o primeiro batizado, né? Inclusive, teve até um dilema no primeiro batizado, porque o mestre ficou em dúvida na questão da minha graduação, porque fazia pouco tempo que eu estava na capoeira, mas eu tinha uma capacidade de desenvolvimento rápido, porque eu observava um movimento e já copiava, mestre. E o jogo, questão da didática do jogo, eu sempre fui melhor nessa parte da didática do jogo. E aí o mestre, olha, eu estou em dúvida na sua graduação. Toda vez que eu chegar na casa do mestre, ele fala sobre essa graduação, mas o professor Kaká, eu estou com vontade de dar segunda a você. E aí? Não, mas eu quero dar a terceira. Como é que é? Você é seguro? Olha, mestre, eu não estou na capoeira em questão da corda. O que o senhor me der, eu aceito. E eu vou seguir com ela na cintura. Se for a primeira, eu aceito. Se for a segunda, eu aceito. Seja feito só à vontade. Aí, enfim, eu no batizado não sabia nem minha graduação. Quando foi lá no dia que ele me deu a graduação, né? A primeira graduação minha foi azul. Né? Então tá aí a sua corda azul aí, segura na cintura, trabalha pra frente. Até hoje eu tenho guardado lembrança dessa corda, né? Meus avós não queriam rebolar essa corda. Sabe, Maria? Então se rebolar para ter que me rebolar junto com ela. Eu tenho ela de lembrança guardada porque foi um sofrimento medonho para conseguir esse primeiro batizado. Já no segundo batizado, minha mãe já ajudou, porque ela viu o meu comportamento, né? Eu estudava em Rodolfo ainda, e eu consegui uma apresentação lá numa escola, para o grupo de capoeira de Rodolfo fazer. Aí o pessoal foi, o mestre Paulo, o Luiz Paulo, o professor Vaval, o professor Sival. Nesse tempo quem dava aula lá em Rodolfo era Sival, e às vezes ficava trocando. Quando era Sival era o professor Júnior, aí quando era Júnior era o professor Vaval, ia trocando professor. E aí nesse dia eu fiquei aperreando uma semana inteira a mãe para assistir a apresentação da capoeira, para ter uma visão que era capoeira, né? A escola estava em peso, a direção tudinho, a cidade todinha assistindo esse evento cultural. Aí eu sei que não vou não. E deixa que me aperreando. Inclusive eu levei até uma surra dela, porque eu fiquei a semana toda aperreando ela, né? Com esse negócio. Ela me deu uma surra por causa disso. Ah, você fica só me atentando por causa disso. Eu sei que no dia, na noite, quando eu baixei no berimbau para ir jogar na apresentação, geralmente na apresentação a gente fazia mais o São Bento Grande, né? Que era um momento de salto e tal. E naquele tempo eu não sabia saltar não, sabe? Eu gostava de voar. Era muito novo, só via saltando no meio do mundo. E aí eu comecei a fazer os saltos lá e o povo tudo aplaudindo, o povo gritando, rapaz, é menino bom isso da escola, pensa. Aí mãe de lado, vendo a conversa das mulheres, de que esse menino? Ah, menino bom na capoeira. Pensa aí, mãe, isso é meu filho, isso aí é meu filho aí. Aí ela começou a ter um orgulho, sabe, em relação à arte, ter uma visão diferente da capoeira, junto com o comportamento que eu já vinha apresentando dentro de casa, e na escola e na rua também. E aí ela começou a ter uma visão diferente em relação à capoeira. E aí no segundo batizado, ela fez um sacrifício, né, tirou da boca e me deu o dia do batizado, o maior esforço. E aí pronto, aí pra frente, só carrega os seus irmãos, leva pra capoeira também. Se for possível, leva seu padrasto também, para ver se muda esses comportamentos. E aí eu fui chamando a turma, sabe? Ô Índio, deixa eu dizer, dá uma pausazinha aqui rapidinho. Não vou conseguir falar com todo mundo, mas aqui tá, já passou aqui com a gente o mestre Paulo, o contramestre Vaval, o Márcio, o Léo, os mais conhecidos seus, né? Mas os seus alunos aqui já falaram alguns deles aqui, né? Então, teve até o Katsu tá aqui. Katsu então, aí, tem muita gente aqui que gosta de você. Teve até uma pergunta aqui rápida de uma pessoa aqui, da Andresa, ela perguntou por que o apelido é Índio. Ah, rapaz, pronto. Pergunta óbvia. Inclusive, na capoeira eu ganhei 2 apelidos, mesmo.
Alguns, o senhor, com os outros alunos, me conhece de índio. Mas se você chegar na minha comunidade e na minha cidade, quem perguntar quem é índio, ninguém sabe quem é índio, né? Mas se perguntar quem é Júnior da capoeira, aí todo mundo sabe se informar. O índio veio pro Mestre Paulo, né? Quando eu entrei lá na casa do Mestre Paulo, meu cabelo era redondo. Igual aqueles índios, sabe? Bem redondinho e bem soltinho. Aí era igual a cabeça do índio. Aí fez esse apelido de índio, né? Mas em relação a hoje, alguns alunos me conhecem como índio. Mas já esses alunos da geração agora, da nova geração, poucos me conhecem como índio. Conhecem Júnior da capoeira, né? Se você quer meu endereço, procura onde é a casa de Júnior da capoeira. Né? Porque eu já sou da capoeira. Aí por isso que todo mundo informa isso em relação a isso. Para onde eu vou, o povo veio com berimbau ou com alguma coisa. Aí Deixa eu lhe perguntar. Vou lhe perguntando aqui as coisas para a gente não perder o caminho. Quem eram os capoeiras que você encontrou no começo da sua caminhada? Rapaz, eu me lembro muito. Sival, professor Júnior. Aí já tinha Ansa, tinha Gresto, Monitor Tantico, Cacá, tinha Katz. Aí tinha Tuê e Tuá, né? Que era de Itaú também, os alunos antigos. E os caras que eu conheci, e Catos, né? Eu tinha 2 Catos, né? Tinha Catos aí, esse Catos que entrou, e tem outro Cato, Giliar também, das antigas. E em Rodolfo tinha, como foi colocada a capoeira lá em Rodolfo, ele levou lá, só tinha Torricelli entrou depois de mim, né? Já começou depois de mim. Lá só tinha eu mais antigo e um menino lá de Itaú, que eu esqueci o nome agora. E, inclusive, mestre, na capoeira de Rodolfo sofreu muito, porque o próprio delegado não queria aceitar a capoeira dentro da cidade. É uma história bem interessante, porque o mestre foi na delegacia e o delegado disse na cara do mestre, se ele pudesse, acabava a capoeira lá. Né? E aí, com o tempo, a gente conseguiu esse respeito. Né? Com o tempo, quem começou a ministrar as aulas em Rodolfo, o mestre me deu essa responsabilidade. E é interessante que eu comecei a fazer um trabalho junto com o delegado, uma parceria, trabalhando junto com o Conselho Tutelar, recolhendo os jovens adolescentes da rua. E aí eu comecei a ter esse respeito com as autoridades da cidade. Ele começou a reconhecer que a capoeira realmente ele mudava a vida dos adolescentes. Uma vez eu questionei, delegado, olha minha lista dos meus alunos e olha se você vê um aluno desse no bar ou com nota baixa ou brigando na rua. Se tiver, você me repassa. Aí eu comecei a fazer essa parceria com ele, né? Aí depois ele me chamou para fazer esse trabalho com ele, com essa rota na cidade, junto com o conselho. Aí todo final de semana, de madrugada à noite, a gente fazia essa rota. E aí ele teve essa parceria. Inclusive teve um tempo que ele me pediu para me trocar de espaço, de ministerial, eu dava aula no mercado público. E tinha os meninos do outro grupo que davam aula numa creche. Aí estava acontecendo umas coisas erradas. Ele perguntou, professor João, você não quer ministrar o capoeira lá naquele espaço não? Porque está acontecendo as coisas lá e botar aquele povo. Olha, delegado, eu não vou mudar de espaço não, porque eu gosto de liberdade, é espaço livre. Não tenho nada a esconder, então vou ficar aqui mesmo. E aí com o tempo acabou lá esse outro grupo, sabe? Ficou só a gente lá. Mas olha só, Índio, eu vou chegar lá no teu trabalho. Eu tô seguindo o começo da sua história, depois vai vir o mestre Paulo, o mestre Marco, para depois chegar no seu trabalho, para a gente se situar. E ainda falando um pouco lá atrás, a capoeira de lá de trás para a de hoje que você vive, mudou muito? Mudou alguma coisa ou não mudou a sua forma de ver? A relação lá mudou um pouco devido da didática, né? A visão que a pessoa vai adquirindo com o tempo, a experiência, né? Porque lá antes, o que eu sinto falta de antes para hoje é justamente esse companheirismo. De antes a gente se reunia todo final da tarde, no assunto para treinar, tocar um berimbau. Às vezes a gente ia para uma casa de um colega para passar a tarde tocando berimbau, cantando. Aí essa diferença, né? Esse laço. Hoje a gente está um pouco distante um do outro, né? A gente está um pouco desligado. Não estou falando hoje por causa dessa doença, mas eu estou indo assim uns anos atrás, né? A gente não tinha mais esse laço, porque cada um com o seu trabalho, cada um com a sua vida, cada um com o seu espaço. E aí quando tem uma oportunidade, um evento, um aulão, aí a gente se junta para pegar essa energia, né? Se tu quiser contar pra gente aquela história da bebida que você... Tu lembra aquela história que tu contou isso pra mim na cidade? Da bebida... Que você não bebe, por dar exemplo. Do aluno, né? Do aluno. Foi do aluno? Pronto. Então vai lá. Isso. Rapaz, eu tinha 15 anos, 16 anos.
Aí a gente sabe que tem muito amizade, mas amigo mesmo a gente sabe que é aos poucos, a gente contar no dedo. E aí eu trabalhava muito para quando chegava no final de semana, tem uns amiguinhos que diziam que eram meus amigos, sempre me levavam para os bares para tomar uma. Vamos tomar uma, eu ia na onda, né? Porque 15 anos, 16 anos, a flor da adolescente. Mas, engraçado que uma vez, uma noite, eu estava na aula ministrando no mercado, chegou um aluno e eu perguntei se ele queria entrar. Vamos entrar, vamos fazer capoeira? Ele disse, não, eu odeio capoeira. Mas é interessante que toda noite ele estava na aula, assistindo. E aí eu fui perguntar por que ele não entrava e tal, tal. E aí ele começou a frequentar lá a minha casa. Aí, professor, eu vim aqui conversar com você, fala um pouco da capoeira, da história. Eu comecei a conversar com ele sobre capoeira, mas ele não quis praticar capoeira com o tempo. Aí quando passou um tempo, aí, professor, vou entrar na capoeira. Aí quando entrou, aí eu perguntei a ele por que aquela revolta da vida. Ele disse, não, professor, eu entrei na capoeira por causa do seu espelho, né? Porque eu não conseguia ver você nas ruas. E lá em casa eu tenho um sofrimento, porque todo dia meu pai bebe, chega em casa bebe, bate em mim e na minha mãe. E aí, Mexico, aí eu tive um impacto, sabe? Porque eu estava indo para os finais de semana para as baladas. Um adolescente, uma criança dessa, que veio para a capoeira, que não gostava da capoeira, mas veio com o intuito de um espelho, uma inspiração, eu me senti obrigado a parar de beber. No público, por mais que eu estava numa rotina quase viciado na bebida, porque era todo final de semana, eu tive que romper. Por mais que eu tenha que romper assim, aos poucos, bebendo escondido, sozinho mesmo, para os alunos e ninguém ver, mas eu fui rompendo essa bebida. Porque eu vi que o professor, ele tem um dom que ele recebe de Deus, né? E acima de tudo é um espelho. Como é que eu posso falar, meus filhos, não bebam, mas se eu bebo, né? Eu estou dando uma contradição, estou falando, mas eu não estou sendo de acordo com o que eu falo. E aí eu me senti obrigado a parar por a bebida. E aí eu curti a bebida da minha vida e eu só tive a ganhar com isso, sabe? Bacana, bacana, bacana. O mestre Alexandre falou, adoro ouvir esse pessoal falando, as histórias do grupo. O Francisco Manuel, acho que é o Negão do Oeste, também mandou um abraço para você, Leandro, e a turma vai chegando aí. Mas me diga uma coisa, você já falou onde aconteciam os treinos, né? No começo foi lá em Itaú, você falou, não foi? Isso. Os primeiros treinos da capoeira. Então, então eu vou perguntar aqui, como se desenvolveu a capoeira em sua realidade sob a orientação do mestre Paulo? Os seus primeiros passos para ensinar, como é que foi essa história com o mestre Paulo aí? Rapaz, o meu laço com o mestre Paulo, ele tem então uma coisa que eu nunca esqueci. Uma vez ele chegou lá no mercado, lá em Itaú, né? Eu era aluno. E aí eu era movido naquele berimbau bem rápido, que tinha dom, né? Bem ligeiro, que eu gostava de saltar. Aí o mestre chegou e ele gostava de chegar e ficar sentado num batente numa porta lá, enquanto os professores puxavam a aula. E aí eu sempre chegava mais cedo no treino, meia hora antes, para ficar treinando. Junto com os professores também, que chegavam mais cedo. A aula começava às 7 horas da noite, eu chegava às 6h30. Aí eu ficava treinando com o pessoal. Aí o mestre chegou lá e ficou sentado, olhando. Aí eu treinando, aí só vi aquela sombra atrás de mim, né? Eu olhei assim, era o mestre Paulo. Olha, foi uma correção na mira do compasso que eu estava fazendo, ele fez uma correção. Você só vai treinar isso aqui hoje, a noite toda, isso, mas só isso, só. Aí enquanto os alunos treinavam outras coisas, eu fiquei só na mira do compasso, só meu compasso, e ele observando. Em relação à habilidade do mestre, eu aprendi muito com ele e aprendo quando eu estou com o mestre, essa vivência, né? Mas aí assim, aí pegando esse gancho, como foi a sua primeira, os seus caminhos para ensinar, né? Você começou em que cidade, foi para onde? Rapaz, Como é essa história lá? o meu mestre, eu comecei assim, eu era aluno, o mestre começou a me chamar para ir para as apresentações com ele, né? Devido a justamente o sal. E aí eu fui começando, olha, aí o professor Sival dava aula aqui em Melancia e por motivo ele teve que parar. E aí o mestre ficou sem professor. Olha, você vai começar a dar aula. E Rodolfo também ficou sem professor, porque os alunos não estavam tendo condição de pagar. E aí para manter os professores para ir para lá, tem algum recurso, um gasto, sabe? E aí o mestre, você vai ter que assumir, né? Melancia. E quando eu ligar, você vem. É interessante que a gente naquela época, tudo era difícil. O mestre, Índio, vem para cá. E aí eu ia, de qualquer jeito, né?
Então, eu pegava carona, quando era de carona eu arrumava emprestado uma bike com um colega, porque a gente não tinha que andar, né? Vivia muito de carona. E aí a gente ia pro mestre. Eu comecei em Rodolfo e Melancia, né? Assumi na primeira graduação ainda, que era azul. Para mim foi difícil, porque eu não tinha uma linhagem ainda, uma orientação como se dá aula. Eu gostava de treinar, eu não me via como professor ainda. Eu me via como uma criança que estava ali para me se divertir com a capoeira. E adquirir essa responsabilidade tão cedo, mas foi bom. Eu ganhei uma experiência em relação a isso, né? E aos poucos eu fui me adquirindo conhecimento em relação a essa aula. Você falou aí uma coisa no começo que eu não reforcei, mas eu achei muito bacana. Foi a questão do teu esforço para poder pagar a mensalidade, né? E a gente vê hoje muita gente não faz um mínimo de esforço para poder ter a capoeira, né? Então você é um exemplo disso. Como também pegando essa ideia, você vai falar um pouco da dificuldade que você tinha. Que vocês iam de bicicleta, muitas vezes, de uma cidade para outra para dar aula, né? Não sei Isso. quanto tempo de bicicleta. Homem, teve uma vez que o pai morria nessa viagem, sabe? Porque a gente passou uma sede enorme no caminho. E a gente... Era eu e o Matheus, né? Matheus nesse tempo, hoje ele está afastado da capoeira. A gente batia, ah, tem treino em Itaú, vamos para o Itaú de bike. Aí do Itaú, tem treino em Tabuleiro Grande, vamos para Tabuleiro Grande. Aí descia, né, naquela região. Só que a gente foi uma vez, as tabuleiras de manhã. A gente voltou, eram às 10h30, 11 horas da manhã. Rapaz, deu uma sede, viu? Uma sede grande na gente, e a gente morrendo de sede, eu não consigo mais andar não. Aí paramos numa casa, estava fechado. Aí a sorte da gente, a gente pulou o quintal da mulher. Procuramos até limão para comer o limão, mas não tinha. Achei 2 limões secos. Aí foi o jeito de mastigar esse limão seco para ver se conseguia dissolver saliva. Mas tem uma coisa, foi uma experiência doida essa daí, viu? Pra nunca mais. Inclusive eu desenvolvi até um trauma. Quando eu saio de casa, eu bebo mais 2 litros d'água, com medo de passar sede de novo. Mas você vê, né? Como é que é. Como é que. Eu vejo muito isso. Como as pessoas aí do Alto Oeste, do interior, valorizam a capoeira, né? Comparado a gente aqui que está mais na capital, né? Aí vocês fazem um esforço fora do comum, fizeram, né? Os alunos de hoje até não fazem nem tanto, né? Como vocês Não. fizeram. Hoje Você... hoje é a falta que a gente sente, o mestre dos alunos de hoje, é justamente a gente dar o conteúdo de graça, né? A gente oferece a cultura de graça, a gente dá todo o suporte. Aqui, quando eu entrei em Melancia, a gente trabalhava pela visão mundial, pelo PDA. O PDA não permitia que o aluno gastava nada, nem um centavo, né? O carro pegava na porta, deixava na porta. Só que quando acabou esse projeto, o que aconteceu? Os alunos não queriam sair não, né? A gente conseguiu o ônibus na prefeitura, só para a gente se encontrar no ônibus lá na parada, os alunos não queriam ir não. Não, lá na parada, 500 metros só, 200 metros, é muito longe, manda pegar aqui em casa. E aí foi acostumando os alunos numa rotina, tá? Diferente da gente. O mestre Paulo realmente foi um grande estrategista. Foi na capoeira, ele sabia colocar vocês e entender a situação de cada um e preparar vocês para o mundo, né? Porque de lá vem Vaval, vem você, vem muitos outros, né? Então isso é uma coisa muito bonita. Mas deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você chegou a ser aluno de alguns dos outros professores que fora o mestre Paulo? Eu fui aluno de todos os professores, porque cada professor treinava. Onde tinha aula de capoeira, eu estava me ouvindo. Eu treinei com o professor Finado Júnior, com o Vaval, com o Anderson, com o Agreste, com o Cacá, até com o Katz, né? Com o mestre Paulo, com o Tantico. O que tinha de professor Marcílio, que nesse tempo também era. O que tinha de professor dando aula, mestre, eu estava lá no meio. Porque eu era atacado, só atacado com capoeira. Quando eu vi o som do berimbau, eu estava coisado. Agora eu tive um contato maior com o professor Sival, né? Porque Sival, ele teve um tempo que ele se mudou para Rodolfo Fernandes e começou a morar lá, e eu comecei a ter mais proximidade com ele. Mas com todos os professores aí, até com o professor Ricardo também, eu já tive aula com ele, grande professor Ricardo. Ele está aí então, também. Com todos eu participei, né? Com todos eu estava por dentro aí de alguma coisa. Onde tinha movimentação capoeira, eu estava dentro. Professor Cacá também, filho do mestre Paulo. Até com vocês aí, quando eu fui pro Gerna, Maria, se eu fosse pro Gerna aí e não jogasse com o senhor e nem com alguma pessoa do Natal, é como se eu não tivesse ganhado nenhuma medalha. A alegria pra gente é quando tinha essa roda, sabe? A gente trazia alguma coisa a mais pra gente.
É bonito, né? É bonito isso em vocês. Essa simplicidade e vontade de querer aprender. Eu acho isso muito bonito isso em vocês. De coração mesmo. O pessoal que está falando aí, eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo. O Léo, ele respondeu já um pouquinho sobre essa diferença dos alunos de antigamente para os de hoje. Se quiserem fazer as perguntas, façam aí. Algumas pessoas que cumprimentaram aí, boa noite a todos aí que chegaram, que eu não pude falar. Mas vamos seguir, né? Vamos fazer pergunta aí. Me diga uma coisa, o Índio. Você falou que havia outros grupos lá, mais ou menos no começo lá, né? Tinha Isso. outros grupos no começo e como era essa relação? Vocês eram cada um no seu canto ou se juntavam? Rapaz, em Rodolfo era uma briga de medonho, porque em Rodolfo tinha o Ginga Legal, nesse tempo era o Ginga Legal. Quem dava aula lá era o professor Duda. Hoje eu tenho um laço bastante confiável e forte com o Duda, mas antes não, quando tem o Ginga Legal lá no início, né? Uhum. Mas dava briga, até por isso a gente envolvia no meio. Porque o mestre Paulo, eu sempre tenho uma filosofia que o mestre Paulo passou para mim quando eu entrei. Não vá na casa do outro, o outro não vem na sua casa para não querer sujar sua roupa. E naquele tempo tinha essa briga entre os grupos. Hoje não, hoje a gente tem uma visão diferente, né? Hoje todo mundo respeita como ser humano, tal, tal. Mas antes não. Aí a gente não ia lá na casa do Ginga Legal, mas só quando era no domingo de manhã, os caras apareciam lá no mercado, a canar a trem, sabe? E aí era preciso a gente chamar a polícia, né? E a polícia às vezes se cansava em relação a esse dilema e queria acabar com a polícia na cidade mesmo, né? E aí sempre acontecia isso durante nossas aulas. Mas vamos, a gente não vai lá para você não vir aqui querer bagunçar as aulas, tal, tal. Aí a gente chamava a polícia. Inclusive teve até um dilema. O professor Alex, ele passou, né? Uma vez ele estava lá em Rodolfo, mas o professor Júnior, ministrando aula, e aí os caras apareceram, aí, e pronto. Só que, mestre, como eu trabalho a capoeira educacional, a violência não resolve nada, não. A violência nunca traz a paz para o mundo, né? E aí eu pego uma referência enorme, mestre Pastinha. Mestre Pastinha doou tanto a vida dele para ver a capoeira em paz, com alegria, com felicidade, jogado, com forma de lazer, né? Nada de violência. Para mim ser bom não preciso bater em ninguém. E aí uma vez eu estressado lá, porque eu chegava do trabalho, da roça e ia dar aula. Rapaz, você é bom. Olha, daqui a um mês tem um germe. Vá lá pro germe. Se você ganhar de mim lá, eu garanto a você que eu caio na sua roda. Aí eu baixo a minha cabeça para você. Vai lá pro germe. Agora brigar com você na rua eu não vou não, porque a polícia chega aqui, prende nós dois, não quer saber nem o que é que tá certo. E aí eu vou sujar meu nome por causa de uma coisa que não vale a pena, né? Uhum. Mas os caras não iam não. O Léo perguntou aí, a gente vai falar sobre isso lá na frente, né? Mas vou perguntar logo. Quem foram as suas referências no jogo? Rapaz, como eu falei antes, todos os professores eu peguei um pouquinho. Né? De todos os professores eu tentava copiar, fazer igual o desenho de Naruto, fazer o Sharingan, né? Quando eu passava com o professor Júnior, eu pegava a mandinga do professor Júnior para jogar na próxima aula com alguns na roda, alguma coisa. Quando eu assistia aula com o professor Vaval, eu pegava o jogo do Vaval. E aí eu fui copiando o jogo. Quando eu ia para Natal, eu gostava muito da referência do jogo do senhor, né? Gostava não, gosto ainda. Jogava com o senhor, quando eu chegava, quando alguém gravava, eu passava uma de semana só assistindo para me pegar alguma mandinga, alguma movimentação. Porque cada professor ele tem uma alegria quando ele joga na roda. E aí quando você pega de cada alegria de cada um, você fica um universo enorme de alegria, né? E aí você vai enfeitando o seu jogo. O Carlos pergunta como foi a sua passagem no Gernes como competidor. Rapaz, o Gernes tem uma história medonha, viu? Porque o que eu sou hoje foi através do Gernes. Eu conheço o senhor através do Gernes, conheço o mestre Alexandre através do Gernes. Eu ganhei um presente do mestre Alexandre, foi no Gernes, no livro dele, né? Ele autografou o livro dele, me deu. Conheço o mestre Daniel através do Gernes, que eu conheço para mim o cara, é o Gogó de Ouro. Né? Quando o mestre Daniel abria a voz no Gernes, a Maria arrupiava todo mundo lá no caí, quando tivesse. E aí muitos mestres aí de Natal eu conheci através do Gernes. Mas o meu primeiro Gernes foi muito difícil, porque eu competia com meus próprios professores. E quando eu chegava aí em Natal, que aí o peso da capoeira estava alto, era mais pesado ainda, né? Porque a roda não era com 6, 10 pessoas não, era com 30, com 28. Eu lembro. Os coitados das baterias, era tanto que era muito professor para ficar revezando a bateria. Porque devido à roda ser enorme. E era muito concorrido. Né? Meu primeiro ano de Gernes era um ano que eu perdi. Eu fiquei em sexto, né?
Por causa, a gente traçou uma metodologia de não saltar, trabalhar o jogo de dentro, né? E aí os cabas voavam em Natal, velho. Os caras, quando pensavam que ele estava embaixo, estavam voando, né? E aí teve uma avaliação lá, infelizmente eu fiquei em sexto. Mas eu achei uma colocação muito boa. Mas eu fiquei triste porque naquela época eu saltava. Eu saltava não, eu voava, dava para me ter voado também e ficar no meio dos caras. Mas foi bom para mim porque quando eu perdi primeiro ano, eu passei o ano todinho treinando, mestre. De domingo a domingo. O próximo ano que vem eu vou para o Gênero em Natal e vou ficar em primeiro. Pode ser quem for lá, eu vou ficar em primeiro. Eu passei o ano todo treinando, né? Não fiquei doente nem um dia, fiquei treinando, até chegar o ano seguinte. Aí quando foi no ano seguinte, eu atingi a meta que foi ficar em primeiro, né? E aí competi 3 anos, né? Ganhei 2 e perdi 1. Mas para mim a lição maior foi o primeiro, né? E o último, né? Porque o último eu não podia competir o Gé, eu estava proibido. Porque uma semana antes eu sofri uma lesão no joelho, uma questão de futebol, né? E aí eu estava com o joelho inchado, e é interessante que eu tentei uma história marcante com o professor Vaval em relação a isso, no ligamento, né? Eu estava numa festa, o Vaval chegou e estragou minha festa. Eu estava tão feliz na festa, o Vaval chegou e acabou com minha festa. Olha aí, tá todo mundo desacreditado em você no Gé, né? Eu briguei com você lá em Itaú, porque eu disse que você era o melhor capoeirista, tal, e ninguém acredita em você no Gé. Aí, mestre, 4h30 da manhã eu fui embora chorando, sabe? Mas tem a coisa, cheguei em casa, peguei meu abadá lá na minha avó e fui pro mercado treinar. E o joelho inchado, né? Eu não vou nem no médico, porque eu sei que a médica é proibida ir pro Gé. É uma semana já, e eu fui pro Gé com o joelho inchado. Na roda do jogo lá, o juiz mandou até perguntou por que eu tava chorando, né? No primeiro minuto de jogo de Angola, eu terminei, eu tava baixando a roda chorando quando terminei o jogo, porque o joelho tava inchado e doendo. E aí o juiz disse, ei, o que foi? Não, porque eu estou emocionado, que é meu último ano de Gé. E aí eu fui, né, terminar os outros 3 minutos. E já imaginando o São Bento Grande, porque eu tenho que saltar também dentro do jogo, né? E saltar só com a perna. Sei que foi bacana esse último Gé, sabe? Bem emocionante. O Vaval confirmou aqui, o Léo disse que lembrava dessa situação. Foi verdade, isso mesmo. Ô Índio, me diga uma coisa, realmente nessa época do Gerson, a gente fazia arbitrava a roda para 30 pessoas, não era mole não, viu? Era difícil, pra gente mesmo como árbitro era difícil. Deixa eu perguntar uma coisa a você, agora fala um pouquinho do seu mestre, Paulo do Vale, e o que você traz de mais marcante para você dele. Rapaz, falar de mestre Paulo não tem como você falar também da parceira dele, né, que é a Dalene, né? Mestre Paulo tem para mim como exemplo, como falei antes, como pai, né? Eu vejo como um espelho de pai, que era um caminho que eu tracei. Quando eu conheci o mestre, eu vou querer caminhar como mestre, vou ser o mestre, vou ter essa responsabilidade e esse cuidado que ele tinha com cada aluno e com cada professor, sabe? Eu acho que essa responsabilidade que eu tenho hoje e esse cuidado com os alunos foi através desse ensinamento que o mestre Paulo teve com a gente, né? Ele é daquele jeito, dá um carão que vale por 50 chibatadas, mas esse carão dele é justamente para nos educar e nos orientar, né? Para vir e ter esses cuidados. A Maria tem um amor enorme com o mestre Paulo, né? Tomara que ele se recupere logo para estar perto da gente. Aí o mestre Paulo eu senti muito quando ele saiu do Itaú, né? Quando ele foi para ir para Natal, porque a responsabilidade ficou nas minhas costas da capoeira do Alto Oeste. Naquele tempo, quando ele saiu, não tinha mais professores, só estava eu. E algumas cidades a capoeira estava parada. Então eu fiquei com o Rodolfo, Melancia, e aí eu coloquei a capoeira na Maiada, e aí eu coloquei a capoeira em Severiano para outro professor assumir, mas infelizmente não deu certo lá. E aí eu fiquei, né? O próprio Gerson de Apodi teve um tempo que acabou, aí com a orientação de mestre Marco, né? Que é a nossa referência grande aí na Nacional. Eu que condeno hoje aqui em Apodi, claro que sozinho a gente não somos ninguém, junto com o professor Alexandre, Kedman, Alex também está ajudando, e aí estamos sustentando. Né? O mestre Paulo do Vale é um exemplo de mestre, porque o que ele fez com vocês, ele botou brilho na vida de vocês, pessoas que... Eu estava justamente falando sobre isso com um aluno hoje de manhã, 5h30 da manhã, dando aula com um aluno, falando, rapaz, a vida do pessoal no interior é muito difícil, viu? Tem interior que não tem nem trabalho, cara.
Aí ele falou, é verdade. Que ele é juiz, né, do interior, aí ele tava me falando essa história. Eu falei, pô. Aí eu lembrei de vocês, dessa história de vocês. O Vaval falando aqui, ó, tirando uma graça que ele falou, ó, cadê? Já levei muita chibatada de Paulo. Se o cara for fraco, o cara chora. Eu me lembro Agora uma você. história de Vaval, que ele pegou o carro do mestre, sabe? Um Chevrolet vermelho, que o mestre Paulo gostava muito. Aí Vaval entrou dentro, o carro saiu descendo pra baladeira lá, e o mestre Paulo gritando por essa situação. Aí quando Vaval vinha, eita, já vem Vaval, Vaval vai quebrar alguma coisa. Pode prestar atenção aí. Ah, Ah, Vaval. Ontem ele tava com tudo, eu te conversando aqui. é. Agora você vai me falar a mesma coisa do Mestre Marco. Fala um pouco sobre ele, o que você traz de mais marcante dele. Rapaz, é outro paizão, viu, que eu tenho na vida hoje. Principalmente esses anos agora, né? Porque é o que nos orienta a tudo, né? É a nossa fonte de inspiração, o Mestre Marco, né? Quando eu fui pro Gerne, sempre nos acolheu lá, ficava até tarde da noite na academia com a gente, abria a academia pra gente dormir dentro quando tinha espaço. Quanta gente não vinha embora do Caíque e não saía do Caíque. Teve um tempo que no Caíque foi para a gente ligar para a TV Cabugi, né? Porque não tinha carro para a gente voltar. E o Mestre Marco lá com a gente. Eu só saio daqui quando vocês forem embora, em paz. E quando a gente chegava, ele pedia para a gente dar um toque. Ter essa comunicação, né? E hoje, para mim, vejo um mestre de grande referência. Não só para a gente, mas a nível nacional, né? Pelo conhecimento que ele tem, pela caminhada que ele caminhou, né? Pela vivência que ele vivenciou com os grandes mestres, com o próprio mestre Pastinha, né? Sentou ao lado de mestre Pastinha, teve a honra de beijar a face de mestre Pastinha. Isso não é para qualquer um, não. Eu tinha um sonho de conhecer mestre Pastinha, mas só eu estar perto de mestre Marco, já me sinto a presença de mestre Pastinha. E quando eu vejo ele falando dessa alegria que teve com o mestre Pastinha, fico bastante feliz, né? É como se a gente estivesse ao lado de mestre Pastinha também. É verdade. Eu já disse, eu não posso nem falar sobre isso, que aí é complicado. É, você Eu é não o posso cara falar que sobre. quando o mestre estava junto, né? É... Tem grande recordação disso. Aí eu vou chegar no outro mestre que você vai falar também, já já, sobre ele. Mas eu vou chegar lá. Me fale um pouco dos eventos realizados na região, no qual você estava envolvido na organização e tal. Onde eu tive, até hoje eu tive a honra de realizar 3 batizados. Né? Realizei um em Apudi, né? Que inclusive foi um ano que o senhor não pôde vir. Foi lá a homenagem que eu fiz a mestre Marco e a mestre Paulo, na camisa. E atrás eu botei o mestre Gil do Alfinete e mestre Pastinha. Mas antes de eu fazer o da Apudi, eu fiz o de Rodolfo, que eu tive a honra de conhecer o mestre Gil do Alfinete, né? Teve aquela história dele que, não chegar mais em Rodolfo não, daquela viagem dele. Mas o que eu gostei mais dali foi a simplicidade, mestre, porque eu estava preocupado de receber o posto de mestre Gil do Alfinete, né? Ou o mestre lá da Bahia, de referência de mestre Pastinha. Eu vou colocar esse mestre aonde? E em Rodolfo eu não achava um local, um hotel de luxo que desse para colocar o mestre Gil do Alfinete. Aí o mestre Marco, mas não precisa disso não. O mestre gosta de uma coisa caseira. E nesse tempo minha mãe não era viva, né? Aí a minha mãe preparou lá um almoço, um peixinho frito com uma galinha caipira. Aí eu levei o mestre Gil do Alfinete e o mestre Marco, vocês, né? Eu acho que o senhor estava também. Tava. Lá na minha casa, na minha mãe, simples, mas o mestre sentou lá na área, na cadeira de balanço, comeu. E depois, índio, já andei muito por afora aí, mas nunca comi uma comida tão deliciosa igual que comi hoje. Nessa simplicidade, nessa alegria. Para mim ali foi uma honra, sabe? E claro, e aquela homenagem que vocês fizeram para mim lá no centro, né, do batizado. Tive a honra também de vestir a camisa do amarelo que o mestre Pastinha levava, né, no espírito, tudo. Para mim foi uma maior alegria. E no ano seguinte, o professor contramestre Vaval, o contramestre antes, me deu a oportunidade de ir na Bahia, né? Através da Universidade da UFES, eu fui conhecer a Bahia, conheci a casa do mestre do Alfinete, ofereci um almoço. Aí teve aquela situação de Vaval, né? Eu estava lá presente também. Então foi bacana. E o interessante é que o mestre do Alfinete, ele não foi só gente da capoeira. O pessoal da universidade foi tudinho. 15 pessoas, né? Aí só tinha em torno de 6 pessoas da capoeira, que era eu, contra o mestre Vaval, contra o mestre Anso, professor Erismar, professor Musseco e o professor Carlos. O resto era toda a universidade. Aí o mestre, não, pode vir todo mundo, ele fez almoço para todo mundo, deu camisa para todo mundo. Aí mostrou lá o livro
manuscrito de mestre Pastinha, eu estava lá observando. Eu não pedi para me tocar, ele disse, não, calma aí, eu peguei e fiquei quieto no meu canto, tá bom, mestre, no seu tempo. Mas eu tive a honra de retribuir a visita do mestre. É interessante. É o que eu ia lhe falar. Tem o terceiro mestre, né? Que foi o mestre É, Giro. Ah, rapaz, foi maravilhosa a viagem. Foi grande maravilhoso. referência. E no ano seguinte a gente recebeu a triste notícia, né? Porque ele faleceu. Um ano depois que eu fui visitar ele. Ainda bem que eu contribuí à visita, tive a oportunidade de conhecer a casa dele. Joguei. Uma coisa que foi marcante, ele me deu o dobrão que ele tinha, de mestre Pastinha, para mim tocar. Eu tive a honra de tocar o berimbau com o dobrão. E só, índio, não sai daqui de perto não. Não, mestre, não sai não tem capacidade. Dá sua mão para mim. Não, tá certo, mestre, eu vou passar. Quando eu terminei de tocar, aí um professor pediu o berimbau. Não, espera aí, deixa eu entregar o dobrão ao mestre de Hilda Finito primeiro. Aí depois você pega ele. Aí eu entreguei aí o dobrão. Bacana o dobrão. Agora você vai falar um pouquinho do seu trabalho, da capoeira, o que você desenvolve. A capoeira te levou para a universidade também, né? Fala um pouco disso Mas aí. esse é um espaço bom. Eu fazia química no IF, claro que eu cheguei no IF, eu já fazia capoeira, né? Justamente por um incentivo, justamente por essa referência de mestre Marco. Tem que buscar uma formação acadêmica, né? Tem que buscar uma formação. Mas na verdade eu não queria química, eu queria educação física. Mas foi o único curso que no momento eu tinha atingido a nota e eu fiquei por lá. Aí com o tempo eu consegui transferir para a educação física na UERJ. Aí eu consegui ganhar um pouco de espaço. Lá tinha capoeira, eu comecei a mostrar um pouquinho do valor da nossa cultura, né? E lá eu tive a oportunidade também de desenvolver um trabalho, um projeto de adolescente, né? Desenvolvi lá quase um ano, numa casa de apoio. Foi uma experiência grande, viu, mestre? Isso daí. Por conta do mestre Vaval também sabe onde é esse projeto, ele foi mais eu fazer uma apresentação. No início eu tive bastante medo, porque é um público diferente do que a gente trabalha hoje, né? Com criança, uma escola, que tem um pouco de educação. E lá era um jovem que vem do mundo, que a sociedade discrimina, que a sociedade veja como marginal, vê como criminoso. E no primeiro contato que eu tive foi medo, mas depois eu vi que são apenas jovens que estão sem orientação. São apenas adolescentes ali que não teve uma oportunidade na vida para seguir um caminho certo, né? Talvez jovem que vive justamente como aquele menino que eu falei, que tem em casa pai e mãe drogado, que vive batendo, né? E aí ele passou para o caminho errado. Mas foi bem proveitoso essa experiência lá, sabe? Claro que falei também sobre essa importância, dizer que a capoeira lá, que no início lá a coordenadora não queria não, porque tinha medo, sabe? Foi a primeira vez, porque achava que a capoeira ia incentivar o jovem a bater, né? Ia brigar e se revoltar. Foi bem interessante lá. E as aulas aqui de melancia e de Rodolfo e Apudi, essas aulas, o ministro aqui, de uma certa forma a gente ministrava pelo programa Mais Educação, só que eu sou um tipo de pessoa, mestre, é o seguinte, eu começo num projeto. Se tiver o projeto com dele, tudo bem. Mas se o dele acabar, eu continuo. Porque o que adianta você plantar uma semente a um jovem e depois você tirar dela a esperança? Né? Então, qual a esperança que essa criança vai ter? Então, eu comecei com uma Mais Educação no Pereira Pinto, em 2012. Aí, em 2013, acabou, mas eu continuei com o trabalho lá, voluntário. Eu ia uma vez por semana, eu continuei. É tanto que daqueles alunos eu tenho um fruto, mais ou menos, né? Que estou tentando mudar ele, que é Henrique. Né? Eu estava até falando esse dia com ele, porque ele está sumido. Ele estava sem celular. Mas eu continuo o trabalho, independente se é ganhando ou sem ganhar, porque quem me ensinou a cultura e a arte não cobrou nada de mim. Foi o mestre Paulo. Então, claro que se a gente for com uma escola particular, que tem recurso, a gente faz um projeto para ganhar. Mas se você entrar na comunidade, um jovem que não tem condição, não é digno de você cobrar, para ensinar uma arte que você teve de graça, né? Imagine se a gente, se Mestre Marco fosse cobrar da gente, o que ele passa para a gente, né? É verdade. De graça. É verdade. Mas Índio, então me diga quais foram as suas maiores conquistas com a capoeira. Primeiro ganhar o respeito da minha família, né? Essa foi a maior conquista, de mostrar para ela que a capoeira era totalmente diferente do que ela pensava. E outra, adquirir o respeito dentro da sociedade, né? Que a sociedade no início discriminava essa arte. E uma agora recente que a gente conseguiu, tinha poder, foi esse projeto, né? A ser aprovado pela Câmara,
a Semana da Capoeira, que é em agosto, né? Então tá esse decreto que teve aí, né? Então são fruto de um trabalho voluntário, que um determinado pessoa observou e quis colocar para frente, né? E a gente está nesse projeto aí. Legal. E, Estamos e chegando outro, aqui. Fale, fale. e outro Pode fruto falar. maior foi minha esposa, né? Porque quem conhece a minha história com a minha esposa é uma história de novela. Foi amor à primeira vista. Foi a primeira apresentação que eu fiz aqui em Melancia com o professor Sival. E imediatamente ele proibiu de paquerar, né? Então passou anos e anos. O contramestre Anderson, ele é a ponta desse relacionamento em relação, né? Porque naquele tempo o mestre Paulo ele é bem rígido. Proibia a gente namorar com os meninos da capoeira. Então, eu passei bastante anos, uns 5, 6 anos, para depois ter esse contato com minha esposa, que é Alcilene, né? E aí, antes de eu namorar com ela, eu tive que pedir a permissão ao mestre Paulo. E aí foi o maior processo, morrendo de medo de falar com o mestre Paulo, né? Que já tinha proibido. Eu me lembro que eu terminei a aula aqui em Melancia, era 11h30 da manhã. Aí eu fui para o Itaú, passei na casa do contramestre antes. Aí, antes, vamos lá, está acontecendo isso, vamos lá. E aí o contramestre antes, fomos lá na casa do mestre Paulo junto comigo. Era 12h30, o mestre estava dormindo, acordemos o mestre, eita, tem uma coisa. E aí o mestre, o que foi? Diga logo. E aí eu fiquei enrolando, depois eu falei para eles, olha, tudo bem, mas você vai ter que assumir. Não, assumo, mestre, eu boto carro de som no meio da rua aí, o que for preciso. Não, a gente vai ter que ir lá no projeto, na coordenadora, conversar com a Cineide. Você vai ter que ir lá na casa da mãe dela, conversar. Não, eu vou, mas pode deixar, a gente vai. E aí, teve esse laço aí, né? Até hoje, graças a Deus, a gente está unido. Tenho um prazer de o nosso mestre Paulo e Dalena é meu padrinho de casamento, né? Em relação a isso. Então, só tenho a agradecer. Para onde eu vou, eu digo que a capoeira é amor. Né? Não tem como eu dizer que a capoeira não é amor se me deu tudo isso, né? Então, isso é coisa boa. Verdade. Ô, Índia, a gente está faltando aqui 5 minutinhos para terminar. Pessoal, muita gente falou muita coisa aqui, o professor Zezinho, muita gente entrou aqui e falou. Os seus alunos sempre falam, conte daquela época, de tal ano e tal e tal. A gente não conseguiu acompanhar, né? Aí eu vou pegar uma pergunta do Léo aqui, que ele fala, como você vê a capoeira do Alto Oeste hoje? Rapaz, em relação a antes e a hoje, Léo, a gente está... Primeiro, a falta de Itaú, né? Que a gente sente. Antes a gente tinha essa semente, que era Itaú, que era o núcleo. Se a região vizinha estava fraca, a gente ia em Itaú buscava energia. Se fortalecia lá, né? E a gente voltava de novo com o espírito de guerra para relevantar a capoeira da cidade vizinha. Hoje a capoeira do Alto Oeste eu vejo um pouco dispersa em relação a isso, né? Cada um na sua cidade. Às vezes o professor que está na cidade não está com a capoeira, né? Levantando, não está dando trabalho, seguindo com o que é para seguir. E outros que estão trabalhando estão enfrentando esse dilema, né? De cada um no seu espaço, buscando aluno. Não buscar aluno para a capoeira, aumentar a quantidade de alunos, e sim buscar aluno para salvar da linha da maldade do mundo, né? Que nos oferece. Em relação a isso, né? Só registrando aqui um abraço aqui ao contramestre Capacete lá em Roma, né, Eita! da Itália. Então, até estou organizando com ele para ele fazer um dia com a gente uma live aqui também, contar um pouco da experiência dele para com a gente. Um abraço, contramestre, o senhor aí, a gente vai breve se encontrar. Então, Índio, eu queria que você deixasse para a gente agora uma mensagem bacana, que você pensa. Fica à vontade para você falar esse finalzinho para a gente fazer o fechamento. Rapaz, a mensagem que eu vou deixar para vocês hoje é que, primeiro, tenha esperança, né? Tenha fé, a gente tem corpo, né? A gente tem mente, mas também a gente tem o espírito. E a gente tem que equilibrar esses três, né? E eu adquiri com o tempo que sozinho a gente não consegue, né? A gente tem um Deus Supremo, qualquer crença aí, quem acreditar nas suas crenças aí, busca esse equilíbrio emocional e espiritual também, que é importante para a nossa vida dia a dia. Teve um tempo que eu quase entrava em desespero, né, em depressão por causa disso, mas eu fui buscar essa força do além, no que eu acredito, né? E é isso, ter essa esperança que tem dias melhores para vir, né? Hoje a gente pode estar no deserto, sofrendo com depressão, com cada coisa, mas a gente tem que ter sempre uma visão no amanhã,
que amanhã o sol vai nascer melhor para o seu lado, para a sua vida, para a sua família. Até por própria dificuldade que você está passando na vida, vai aparecer uma solução. Aconselho que espere para o amanhã. Não tenta interromper a sua vida hoje, não. Porque amanhã talvez você ganhe uma surpresa, um presente. E se você interromper a sua vida hoje, você não vai conseguir enxergar esse presente. Eu digo isso porque a gente teve um irmão que fez isso, né? Ele levou uma rasteira enorme da vida. Então ele cortou. E a gente encontra aluno com esse tipo de pensamento, sabe, mestre? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Da mesma forma que a gente vê coisas abuzinando nosso ouvido para o lado negativo, se a gente parar, também tem coisas abuzinando coisas positivas, né? Então busque um professor, busque um mestre que você confia e conte sua dificuldade, seu problema, o que for, para te levantar sua autoestima, que você não está sozinho no barco. É verdade, verdade. Índio, eu queria agradecer a você em nome da nossa escola, dos nossos mestres, em nome dos seus amigos, da capoeira e fora da capoeira. Você vê aí tanta gente aí que aprecia você, elogiou alguns momentos que você viveu na capoeira, então a gente fica muito feliz. Eu sou muito feliz em dizer que tem em você uma esperança de ser aquela pessoa que vai continuar esse legado da capoeira, com todo o cuidado e carinho que você tem com essa arte. Agradecer ao mestre Paulo por ter tido o dom divino, né, de poder despertar a capoeira na vida de todos vocês. E a gente fica muito feliz como capoeirista, como ser humano, né? E como discípulo da capoeira. Obrigado, Índio. Obrigado aí por tudo. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui com o professor Índio. Lembrando, sexta-feira a gente vai estar aqui com o mestre Couro Seco. Deixem suas perguntas. Já vou colocar agora um chatzinho para vocês fazerem as perguntas para mim já ir anotando. Tá certo? E a gente vai organizando umas coisas para frente. Obrigado a todos aí que estiveram com a gente. Obrigado a Índio. Fica com Deus. E se cuida. Tá bem, se cuida aí. Se cuida. Valeu. Valeu, velho.